Olá, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a cada um que estiver entrando, que vai assistir a live online, e aqueles que vão, e abençoe aqueles que irão assistir a live gravada também. Amém? Hoje a gente vai continuar o livro de Atos, nós estamos no capítulo 6. Então vamos orar para dar início à nossa live, a live do Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, graças te dou, Senhor. Graças te dou por mais um dia de vida, um dia que temos o privilégio de poder estar na Tua presença, de poder abrir a Tua Escritura, ler, meditar. Obrigada, Pai, que esse estudo, que essa leitura, que ela nos dê sabedoria para colocarmos no nosso dia a dia, Senhor, tudo que aqui aprendemos. Que consigamos levar para o nosso coração, não só para a nossa inteligência intelectual, a nossa sabedoria intelectual, para nossas mentes, que a gente leve para as nossas mentes, mas que também leve para o nosso coração, para que possamos colocar em prática. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos lá começar o livro de Atos, continuar, né? A leitura do livro de Atos, capítulo 6. E assim diz o Senhor. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Helenistas, gente, eram judeus de fala grega, eram judeus que tentavam falar o grego, que falavam grego. Então, helenistas é isso. Ali começou a divisão da igreja. Ali começou a igreja a se dividir. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. O foco da liderança, como diz aqui, é oração e a palavra. Era o foco da liderança. E no verso 3 diz assim: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, eles estão falando dos diáconos, e a função dos diáconos é que eles parassem a murmuração, é que eles gerassem ali entre a igreja a unidade. Essa é a função dos diáconos. Boa tarde, Brito. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Então, aqui, o que nós vimos é que no versículo 4, no versículo 3, né, eles dizem: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheias do Espírito e de sabedoria, para encarregarmos desse serviço. Então, e continua sendo nos dias de hoje a função do diácono. O diácono ele tem que estar cheio do Espírito Santo, o diácono ele tem que ter sabedoria, e o diácono é aquele que cessa a murmuração na igreja, é aquele que gera unidade entre os irmãos. Essa é a função do diácono, da assistência à membresia, aos irmãos da igreja. Continuando, verso 5. O parecer, aqui no verso 4 diz, né, que diácono é um guardião da cultura do reino. Então, quando eles mandam escolher 7, eles estavam mandando escolher 7 guardiões para a cultura do reino.
Continuando no verso 6, diz assim, verso 5. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram a mão. Impor as mãos é compartilhar dons espirituais. Impor as mãos é isso, compartilhar dois dons espirituais. Verso 7. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. O crescimento é resultado de cessar murmuração. Por que uma igreja cresce? Porque a igreja passa a viver em unidade. Isso é o que nós vemos nos dias atuais. A minha igreja, por exemplo, está passando por um momento de unidade. Havia muita murmuração, havia muita separação, havia muita distância entre os irmãos. Agora não, agora está havendo muita unidade entre a igreja, entre os irmãos. Glória a Deus por isso, né? Continuando. Então, a gente sabe que crescimento é resultado de cessar a murmuração e a igreja começa a viver em unidade, começa a ter unidade entre os irmãos. Verso 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, curava e libertava. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: Este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Aí começa mais uma perseguição, né? Começou mais uma perseguição e é contra Estevão. Verso 15. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto do anjo. Rosto de anjo. Gente, esse último versículo, o versículo 15, no versículo 12 já começou uma perseguição. Versículo 12, 13, 14, uma perseguição novamente contra o Estevão, agora contra o Estevão. E no versículo 15, fala que todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. E aí eu meditei nesse versículo me perguntando, né? Como é que fica o nosso rosto quando nós estamos sendo caluniados, quando nós estamos sendo perseguidos? Como é que fica? E aí eu passo a entender, porque eu conheço o amor do Senhor, que Ele derrama sobre a minha vida
Então eu passo a entender que quando eu sou perseguida, quando eu sou caluniada, não sou eu que me defendo, não sou eu que me defendo, não sou eu que me justifico. Eu não fui chamada para defender a minha honra, para defender a palavra que eu estou falando, eu não fui chamada para isso. Eu fui chamada para defender a Cristo. Então eu não tenho que me preocupar com as acusações, com as perseguições, porque aquele lá de cima, ele é que me guarda, ele é que me defende. O que eu tenho que fazer é levar a palavra do Senhor, é defender o Senhor sempre, é estar com a palavra fiada, para que todos conheçam o poder, para que todos conheçam o amor, para que todos conheçam a salvação. Essa é a ordem que Jesus nos dá. Levemos a palavra a toda criatura, a todo mundo, a todas as nações. Então, a gente não tem que se preocupar quando a perseguição vem para nós, porque vai acontecer conosco, por conta que nós estamos levando a palavra do Senhor. Então, a gente não precisa se preocupar, porque a gente não tem que brigar com o irmãozinho ou com o amiguinho, porque ele pensa de um jeito e eu penso de outro, e aí a pessoa vai me difamar. Não, não há necessidade. A gente não tem, a gente não veio a esse mundo para eu não vim, não sou eu que me defendo. Hoje eu sei e eu entendo que não sou eu que me defende. É o próprio Deus, ele me defende. Ele está à minha frente, ele está atrás de mim, ele está ao meu redor. Então é ele que cuida de mim. Amém, irmãos? Então que entendamos que andar na presença do Senhor é essa confiança, é saber que ele nos guarda sempre. A perseguição, a difamação, isso vai acontecer sempre, porque muitos não querem e não conhecem, e não querem conhecer a palavra de Deus. Então, que tenhamos força, que tenhamos sabedoria, que tenhamos firmeza em proclamar a palavra de Deus, a proclamar o que está nas Escrituras. Amém? Então, é esse o ensinamento que a gente tira desse capítulo, né? Que a gente precisa, quem são os diáconos na igreja, que a gente precisa viver em unidade, que as fofocas, que a separação, que a murmuração cessa quando há unidade dentro da igreja. Então a gente tem que aprender a, a viver desse jeito, em unidade. E não nos preocuparmos sempre, eu falo isso aqui, a gente precisa se preocupar em agradar ao Senhor, em ser fiel ao Senhor, não aos homens. Porque lembra que eu falei, eu não sei se foi no versículo passado, ou se foi no segundo, eu não lembro muito bem, foi no capítulo passado, em que eu falei na lealdade, na fidelidade, a gente precisa tomar cuidado com a lealdade em relação aos irmãos, em relação aos amigos, em relação ao esposo. A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Ser leal não significa ser fiel. Então, às vezes, eu vou ser leal ao meu cônjuge, eu vou concordar com tudo que ele está fazendo. Lembra lá de Safira? Lembra lá que ela concordou com o marido e reteu uma parte da provisão para ofertar para o Senhor. E aí, o que aconteceu? Ela foi leal ao marido, mas foi infiel a Deus. Então, precisamos, às vezes, confrontar as pessoas que amamos, não sendo leais a ela, exortando a elas, não, o que você está fazendo era o que Safira devia ter feito. Não, o que você está fazendo está errado. Não é isso que você devia fazer. Porque a gente tem que parar de ser leal ao homem e ser fiel, e ser infiel a Deus. E na maioria
Quando você é fiel ao homem, você está sendo infiel a Deus, porque você está passando a mão na cabeça do homem, né, dizendo, tá bom, tá tudo certo, o que você disse aí tá certo. E não é isso que está nas Escrituras. Então, tenhamos muito cuidado em saber diferenciar lealdade de fidelidade. São coisas totalmente diferentes. Amém? Então é isso. Hoje nós terminamos o capítulo 6, amanhã nós vamos começar o capítulo 7. É mais longo. Esse capítulo 6 também foi bem pequeno, apenas com 15 versículos. Então a gente amanhã vai fazer a leitura do capítulo 7, amém? Então vamos orar para terminar a live. Olá, tudo bem, Ellen? Seja bem-vinda. Natália, não sei se é a Natália ou se é Rodrigo, acho que é a Natália. Oi, Natália. Sejam bem-vindos. Então vamos orar para finalizar a nossa live. E amanhã a gente está aqui no mesmo horário, amém? E não esqueçam, gente, dê um pulinho lá no canal do YouTube para curtir, comentar. Se não é inscrito, se inscreva lá no meu canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, é para a glória do Senhor, é para glorificar o nome de Deus. Não é nada para minha glória, tá bom? Então vocês deem um pulinho lá e curtam lá o conteúdo para que o YouTube distribua para outras pessoas. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, obrigada, Senhor, por esse estudo, obrigada por nos ensinar, nos exortar, nos mostrar a verdade, que tenhamos, Pai, entendido tudo aqui que o Senhor disse, que coloquemos tudo em prática, Pai, que coloquemos no nosso dia a dia, que coloquemos, que falemos, que não tenhamos vergonha, nem medo de falar da Tua palavra. Que o Senhor nos dê coragem e ousadia, Senhor, sempre, para que a Sua palavra seja dita às pessoas que estão à nossa volta. Cuida de nós, Senhor. Cuida que esse capítulo, que esses versículos, que essa meditação tenha falado ao nosso coração. Abençoa a vida de cada irmão que está aqui ao vivo, abençoa a vida de cada um que vai assistir essa live gravada. Cuida, protege, abençoa. Caminha, Senhor, caminha com cada um, derramando, Senhor, o Teu amor na vida de cada um. Que essas pessoas elas consigam sentir esse amor verdadeiro, esse amor único, porque todos podem virar as costas para nós, mas o Senhor é o único que nos ama incondicionalmente. Obrigada, Paizinho, obrigada. Agora eu te peço, Senhor, cuida do dia de cada um, do trabalho, que eles consigam abordar pessoas que estejam no seu convívio, que eles falem do teu amor, Senhor, para cada um. Abençoa as nossas vidas, cura, Senhor, cura aqueles que estão num leito de hospital ou estão em casa com alguma deficiência, com alguma debilidade, cuida, Senhor, para que tudo seja removido em seu nome. Que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor entre com providência na vida de cada irmão e na minha vida também. É o que eu oro com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Deus.